Imagine um incêndio tão intenso que milhares de pessoas precisaram ser mobilizadas para que as chamas não atingissem um dos patrimônios naturais mais importantes na França. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver o caso do incêndio intencional, voluntário, da floresta chamada Fontainebleau. Fontainebleau é uma floresta muito importante, que tem milhares de animais, uma vida natural importantíssima, e infelizmente foi, criminalmente atingida por duas pessoas que tiveram a má intenção de provocar esse incêndio. Então, para você que chegou aqui de paraquedas, meu nome é Priscila Maria, sou de Fortaleza, Ceará, e eu moro na França há 5 anos. E com a minha experiência, do que eu vejo aqui, eu conto um pouquinho da minha experiência nesse canal e também abordo muitos assuntos e retrato aqui assuntos como notícia, história, cultura, gastronomia e também um pouquinho de vlog você vai encontrar aqui nesse canal. Então, com muita pesquisa eu fiz esse vídeo de hoje, relato de noticiários daqui da França, relato de bombeiros, policiais, dos próprios cidadãos que moram, ali pertinho mesmo, vizinho à floresta Fontainebleau, que é uma floresta muito importante e também histórica. E eu vou relatar aqui sobre esse incêndio que até agora praticamente ainda precisa de mais água, de mais recursos para poder finalizar ali 100% da situação da floresta, que foi uns 3 dias aí de incêndio, Pelo que eu saiba, foi uns 3 dias que os bombeiros e os policiais estão nessa luta. E também os vizinhos, a população, os habitantes, também, e os agricultores também estão ajudando ali. Nesse local, o presidente Macron foi hoje, visitar o local e abordar sobre esse assunto na França, que infelizmente não é só Fontainebleau que acontece esses incêndios. Não vou dizer que todo incêndio é intencional, mas eu acho que nós precisamos de mais informações sobre incêndio, principalmente os que fazem intencional, eles precisam de caráter, Eles precisam ter amor à vida, se é que eles têm amor à vida, Eu acho que quem respeita a vida, eu acho que a pessoa que não respeita a vida, ela não respeita Deus. Então, porque Deus que criou, Deus que deu fôlego de vida a todos os seres, a todo ser vivo foi Deus que fez, Para quem crê, Deus deu ali o sopro de vida, Também para os animais, o mesmo para os seres humanos. E infelizmente, tem pessoas que eu creio que são psicopatas, Não tem nem como abordar, nem como analisar uma criatura dessa. Então, vamos lá para a notícia de hoje sobre o incêndio em Fontainebleau. Esse incêndio foi muito preocupante porque as consequências foram grandes. O que é Fontainebleau? Antes de eu falar para vocês sobre esse incêndio, é importante entender a importância desse lugar. A floresta Fontainebleau, ela fica a cerca de 60 quilômetros de Paris. E ela possui aproximadamente 25 mil hectares. É muita coisa, tá, gente? É muito grande, Graças a Deus é muito grande. Isso é muito bom para os animais, Para quem não sabe, a floresta, quanto maior, mais animais tem, Claro. Então, mais flora, mais a possibilidade de ter mais ser vivo lá, Então, se acontecer um incêndio desse também, o estrago também é grande, As consequências também é grande. Essa floresta ela é conhecida por ser a floresta mais famosa da França. Isso mesmo, gente. Ela é uma floresta muito famosa na França. Ela possui uma biodiversidade muito grande. Como eu falei aqui para vocês, o que é biodiversidade? É diversos tipos de ser, floral, questão também de rios, de árvores, de animais. E aí vai, gente? Animais terrestres, todo tipo de animais ela possui essa floresta, por isso que ela é muito rica, por isso que ela é muito importante na França. E ela também é bem turística, ela atrai também milhões de turistas, Ela atrai muitas pessoas, muitos visitantes para essa floresta. Essa floresta ela é muito procurada também para caminhada, escalada,
né? Ela também é muito procurada. E principalmente também passeios, né? Muita gente também vai lá apenas para conhecer, passear, né? O ciclismo é muito grande na França, né? A caminhada também, a corrida. Então, muitas pessoas gostam de andar de bicicleta nessas florestas, né? Apesar que é perigoso, tá, gente? Porque tem outra parte na França que muitas pessoas desaparecem. Eu não vou. Eu gosto muito de ciclismo. Eu adoro ciclismo, mas eu acho perigoso eu sozinha. Eu já fiz ciclismo, né? Em floresta, assim, mas com meu sogro, meu marido. Mas não é uma floresta fechada, tá? É floresta, mas perto de parquinho, perto de rua. Então não é floresta fechada. Então eu não. Porque tem javali, tá, gente? Javali são grandes, eles podem matar uma pessoa. Tem outros animais ali grandes, né? Então é perigoso pra você sozinho, tá? Não aconselho ninguém fazer sozinho, tá bom? Bem, a floresta, ao lado da floresta, ela tem um castelo, gente, assim. Então, é o castelo Fontainebleau. É o mesmo nome da floresta, é o mesmo nome do castelo, chamada Fontainebleau, tá? Esse castelo, ele é muito histórico e também muito antigo, gente. Ele tem a história de pessoas muito conhecidas. Esse castelo viveu Napoleão Bonaparte, isso mesmo. E também reis franceses, como Francisco I. Então, Napoleão Bonaparte e Francisco I, alguns reis moraram ali nesse castelo chamado Fontainebleau, que é o mesmo nome da floresta Fontainebleau, porque o castelo ele fica ao lado da floresta. Então, é uma floresta rica em biodiversidade, né? Já falei aqui, em vários setores, e também em história, e também em geografia e arquitetura, muito rico, por isso que ela é muito importante na França. Como foi o trabalho dos bombeiros, né, em Fontainebleau? Gente, os bombeiros foram muito guerreiros e ainda estão sendo muito corajosos. Eu adoro o trabalho dos bombeiros aqui na França. São homens que praticamente dão a vida ali, né, para combater um incêndio. Foi muito duro, tá, gente? Foi muito duro o trabalho dos bombeiros ali, porque a chama era enorme, a chama era muito grande, que foi aviões, né? Aviões, porque tem que ter bastante água. Foi muito processo, não só com água, eles trabalharam também era uma água rosa, né? Vou ver se eu coloco aqui para vocês verem, uma água com uma substância que não faz mal para os animais, gente, nem para as plantas, mas é para ver o indício se havia ali ainda uma possibilidade de ter ainda fogo, né? Então eles colocaram ali uma substância que tinha uma cor rosa para poder combater esse incêndio. O combate, gente, durou muitas horas, muitas horas. Também eles sofrem com calor extremo, né? Porque eles estão ali diretamente em contato com as chamas, né? E também os bombeiros sofrem também com a fumaça intensa. Eles também podem inalar aquilo ali, apesar que eles têm toda uma roupa, um chapéu especial. Eles têm aquela, né, uma máscara que é uma máscara profissional diferente, né, para não inalar essa fumaça, mas mesmo assim é muito complicado para eles. Mas parabéns para os bombeiros daqui da França que combateram principalmente em Fontainebleau. Parabéns para eles, foram muito corajosos, muitos guerreiros mesmo, muito guerreiro em ali ficar ali horas e horas ali, gente, horas e horas. Praticamente eles acamparam ali, né? Eles ficaram ali durante esses 3 dias combatendo esse incêndio.
Em algum momento eles falaram que era muito difícil de entrar em certas determinadas áreas ali da floresta, porque a chama estava muito intensa, gente. A chama estava muito grande. Então os vizinhos ficavam, os que moram, né, vizinho à floresta mesmo, é questão de poucos quilômetros. Muita gente perderam as suas casas, né? Muita gente teve que imobilizar ali, sair da sua própria casa, tirar seus animais domésticos, que era coelhinho, cachorro, gato, cavalos. Porque tem gente que cria, tá, gente? É uma área rural. Eu já disse, nós moramos numa área rural. Então, aqui tem terras grandes de plantações de milho, plantações de girassóis, que é para fazer óleo, né, de girassol, tem plantação de trigo. Então essa minha área aqui tem muita plantação de milho, trigo, girassóis, tem também videira, né, e aí vai. Mas graças a Deus, mesmo assim, eles conseguiram proteger áreas importantes da floresta. Graças a Deus. Gente, quem gosta da vida, quem gosta da natureza, eu me apeguei muito. Eu sempre fui muito apegada à natureza, né? Principalmente aqui na França, eu que vim de uma cidade grande, eu acabei me apegando muito aos animais, mais ainda, e à natureza, né, aqui na França, porque é muito lindo, gente, aqui. Eu nunca tive tanto contato com a natureza como aqui, nessa região que eu moro. Então, eu fico muito triste, porque você não tem ideia o que é morar num lugar que é rodeado por natureza. Você não tem ideia dá uma paz, dá uma tranquilidade. O ar é um ar diferente. Eu não sei como explicar, Dá uma coisa muito boa, é como se eu estivesse mais perto de Deus, tá entendendo? Eu vejo Deus ali. Eu sempre vi Deus na natureza, né? Eu não entendo como as pessoas acham que Deus não existe, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Que a natureza é incapaz da pessoa ver a natureza e achar que Deus não existe, gente, porque é muito perfeito, né? É muito perfeito. O homem tenta copiar a Deus em tecnologia, fazer vida, que não dá pra fazer. Tenta copiar a Deus em muitas coisas, mas não é como o que Deus fez. O que Deus fez não se compara. Então, a natureza, quando eu vejo, né? Eu sinto a presença de Deus. Quando eu estou mais perto da natureza. A gente sempre tem que sentir a presença de Deus em todos os momentos, em qualquer lugar. Mas entenda, eu estou falando da criação de Deus, né? Eu vejo o que Deus fez ali. Aquelas criaturas, os animais que são tão... eles são dependentes de nós, gente. Deus deu a nós a responsabilidade de cuidar deles, né? Então, eles são animais, mesmo que eles pareçam selvagens, eles só têm aquele local ali para morar. Então os animais não era como antigamente, antigamente, que a população foi crescendo, né, normal, e ali eles também foram perdendo o espaço deles. Então um pouquinho de floresta que ainda resta, o ser humano não deixa ainda os animais em paz, não deixa a própria natureza em paz. Né? Então, infelizmente, é muito triste de pessoas que não têm o que fazer, que falta caráter, amor, né? Temor a Deus, em causar um incêndio desse de propósito, não sei por que uma pessoa ganha com isso. Mas vocês vão se chocar de quem foram as pessoas que fizeram isso. Esse é o pior. Pessoas que conhecem sobre incêndio, pessoas que trabalharam como bombeiros, que faziam parte da equipe de bombeiros. E isso decepcionou os próprios bombeiros quando eles descobriram. Eles ficaram decepcionados.
mas vocês vão saber o resto da história. Ainda não terminou. Então, qual foram os impactos ambientais desse incêndio? Bem, claro, né, que esse incêndio destruiu uma boa parte das plantações, como eu disse para vocês. Aqui é uma região rural de plantações, de agricultores. Eu moro aqui vizinho à minha casa, tem uma floresta. Depois eu vou fazer um mini vlog para vocês mostrando as florestas, tá? Só que é perigoso, né? Eu vou estar sozinha, né, praticamente. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que a minha cidade ela é rodeada por florestas, né? Aí vocês vão entender o que eu realmente estou falando, desse impacto que a natureza aqui deu na minha vida, né? De morar assim pertinho da floresta, né? Entendeu? É muito legal, muito assim, pra mim é impressionante. Também a flora, também, boa parte foi destruída. Aqui tem muita flora. A França, ela é uma dos jardins mais, assim, dizem, né? Que é um dos jardins mais lindos do mundo, né? A jardinagem aqui é levada muito a sério. Muitos que não fazem, eles pagam. Os que não pagam, eles mesmos fazem. Mas as pessoas aqui, elas cuidam muito bem do jardim. Elas se preocupam muito com a flora aqui na França, né? A prefeitura mesmo, aqui na minha cidade, sempre tem flora. Sempre tem flora nas praças, nas ruas, em monumentos históricos. Sempre você vai ver a prefeitura replantando ali flora. Flora é flores, rosa e etc. Então, a própria prefeitura aqui na França, é uma das coisas que eu acho muito bonito, eles sempre reimplantam flora nas ruas e na cidade em geral, né? Então aqui na França é muito comum você ver flores na rua, rosa e muito bem cuidada, tá? Muito bem cuidada. Parabéns para a França, né? Para as prefeituras que cuidam, né? Da flora da sua cidade. Bom, na minha eles cuidam, né? Não sei em outras cidades, né? Quanto maior a cidade, mais problemas ela tem. Isso é uma verdade. E também, gente, muitos animais fugiram, claro, né? Então, existe essa preocupação também. Muitos animais fugiram, porque eles estavam acostumados com aquele local ali que eles estavam. Naquele local que eles sabiam que tinha um alimento, que tem a questão do território, tem a questão de eles se acostumar de novo em outro lugar é mais difícil. Então eles vivem em bando, eles vivem em grupo. E se eles fogem, eles podem se arriscar a morrer, não ser aceitos em outro lugar. Então, isso é muito perigoso para os animais. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto com eles, né? Isso é uma sacanagem, vou dizer logo assim, gente, eu tô me segurando aqui para não soltar palavras de baixo calão, porque estou revoltada. Muito revoltada com esse incêndio e com outras coisas também que acontecem com os animais, com a natureza. Eu tô muito revoltada, muito mesmo. A erosão do solo, gente, vai demorar muito tempo para que o solo venha se recuperar. Vai demorar, né? A erosão é algo complicadíssimo com o solo, né, que foi ali queimado. Então, vai demorar a crescer uma vegetação naquele local. Vai demorar. E também a recuperação das árvores. Gente, as árvores, dizem que a canicule terminou, né? Deu uma chuva, mas em alguns lugares deram um granizo. Mas em alguns lugares choveu, mas muito pouco. Mas o calor diminuiu um pouquinho. Tô com a janela aberta aqui. Vocês estão vendo uma mariposa ali, ó? Olha a mariposa ali, ó, pequenininha, ó. Será que ela voa? Deixa ela ali quietinha, né? Elas não podem ver uma luz. Elas entram e para eu colocar ela lá fora é uma dificuldade, que eu não mato, tá? Eu não mato mariposa, eu não mato lagartixa. Gafanhoto sim eu mato, que é uma praga, né? Gafanhoto eu mato, aranha eu mato, escorpião eu mato. Apesar que aqui não tem, eu nunca vi. Cobra eu mato, mosca eu mato e barata. Isso aí eu mato mesmo, o resto não. Lagartixa eu não mato, nem sapinho. Eu não mato. Mariposa, joaninha. Esses insetos não fazem mal a ninguém, gente. E a lagartixa também, ela faz comer barata. Ela come tanto inseto, então eu não mato. Eu deixo eles viverem. Se entrar dentro de casa, eu boto lá fora e deixo eles lá viver a vidinha deles, né? Que não fazem mal a ninguém. Então, borboleta jamais, gente. Não é pra matar. Deus me livre. Acho linda a borboleta. Então é isso. Então, a natureza, ela consegue se regenerar, só que vai levar muitos anos para isso, né? As árvores, elas é o oxigênio da terra. Então, aquele local ali, a qualidade do oxigênio vai cair e muito, muito. E para quem é geógrafo e biólogo vai entender do que eu estou falando, que a relação com as mudanças climáticas vai pesar também, né? Vai pesar. Você acha que a floresta não é o oxigênio da terra? Que a floresta não é a vida da terra? É sim, sem ela. Você pensa que o alimento que vai na sua mesa é uma mágica. Depende da terra boa, de qualidade. Depende dos agricultores. Outra coisa também que os agricultores também tratar bem os animais, né? Tem muitos agricultores que não sabem tratar bem o animal, né? Eu conheço muitos agricultores que são humanos, tratam os animais muito bem, cuidam deles bem, mas tem alguns também que não tratam bem, né? Então tem que estar de olho aí, as autoridades, para não ver se há maltrato de animais. De cavalo, jumento, de estar carregando
por muito tempo, muitas horas, sem comer direito, sem tomar água, isso é maltratos, tá? Então nem todo mundo que cuida de animal realmente gosta de animal. Então vamos ficar atentos e ter um tipo de denúncia anônima, né, para esse tipo de pessoas, né? Maltratos de animais, também domésticos, também existe, né? Claro, infelizmente existe. Então, os especialistas, eles alertam sobre a onda de calor, cada vez vai ser frequente, né? Está aumentando. E também muitos riscos de incêndios florestais. Nos últimos anos, a França, ela registrou temperaturas recorde, que eu já falei aqui no vídeo anterior, com menos chuva e mais calor. Então, as florestas, elas ficam muito mais vulneráveis. Por isso que incêndios como esse está virando a preocupação muito maior em vários lugares, principalmente na França. Você já viu no Brasil uma pessoa mal intencionada fazer incêndio no local onde você mora na cidade, você mora no interior, onde é que você mora? E você pode comentar aqui, já falei, a gente pode trocar figurinhas, você tem toda a liberdade para dar a sua opinião, contanto que seja com respeito, né? Então, você tem toda a liberdade de comentar aqui e pode até me ajudar a entender como está no Brasil, porque já faz 5 anos, gente, que eu não moro no Brasil, então deve ter acontecido muitas coisas. Você já viu uma pessoa mal intencionada gerar incêndios porque ela quis, por maldade? Conta aqui nos comentários. Conta aqui nos comentários se você já viu um episódio desse, como aconteceu aqui na França, em Fontainebleau. Será muito importante a sua opinião sobre isso. Dizem que na floresta amazônica já aconteceu um incêndio intencional, de pessoas arrecadar dinheiro para a ONG, dizer que era para a ONG, para cuidar dos animais e da floresta, e não era, estavam comendo dinheiro. Gente, tá muito complicado. Eu pretendo ajudar esse tipo de situação, né? Da fome, de animais e da natureza. Só que eu vou ajudar de uma maneira com nota fiscal quando eu tiver condições, né, gente? Ou então eu posso te ajudar de uma outra maneira, né? Pedindo ajuda de outra maneira, né? Dando informações, dando educação sobre isso, né? Informações sobre isso, também uma forma de ajuda. E isso, gente, a gente pode tirar uma lição muito grande desse episódio de Fontainebleau. A gente pode tirar uma lição muito grande de vida e uma reflexão sobre isso. Agora vamos ver a consequência na lei francesa para quem comete um crime como esse. Se o incêndio for intencional, doloso, a pessoa ela pode receber uma pena de até 10 anos de prisão e multa de até 150 mil euros. Se o incêndio provocar mortes, feridos graves ou colocar muitas pessoas em perigo, as penas podem mudar, ser ainda mais severa, chegando a 15 anos de prisão ou mais em determinadas circunstâncias previstas no Código Penal francês, né? Culposo ou doloso, me diga qual é a sua opinião sobre isso. O incêndio for culposo por negligência, por exemplo, jogar um cigarro aceso, fazer uma fogueira proibida ou usar um equipamento que gerem faísca, as penas são menores, mas ainda assim pesadas. Eu não acho não, mas dependendo da gravidade, podem variar de 2 a 3 anos de prisão, com multa entre 30 mil e 45 mil euros. Se houver vítimas ou grandes danos ambientais, as penas aumentam e podem chegar a 10 anos de prisão ou 150 mil euros de multa, no casos mais graves. Além da pena criminal, o responsável também pode ser condenado a indenizar os prejuízos, que podem incluir os custos da operação dos bombeiros, os danos ambientais e também a destruição de propriedade, prejuízos sofridos pelas vítimas. E aí, me diga o que você acha dessas penas, me diga a sua opinião sobre isso. A floresta de Fontainebleau abriga cerca de 6.600 espécies de animais, incluindo aproximadamente 60 espécies de mamíferos, 60, tá? 200 espécies de aves e mais de 5.600 de insetos. Muitas espécies foram ameaçadas, especialmente as aves, que estavam em período de nidificação. O que é isso, Priscila? O que é período de nidificação? É com ninhos e filhotes, tá? Eles tinham ninhos e filhotes. Momento de reprodução, né, gente? E ali estavam com famílias, né? Além de répteis, anfíbios e pequenos mamíferos, que têm mais dificuldade para escapar da chama, tá, gente? Especialistas alertam que o maior impacto pode aparecer nos próximos meses, com perda de habitat,
falta de alimento e redução de reprodução de diversas espécies. Você tá vendo aqui a merda que esses caras fizeram? A sacanagem que eles fizeram com a natureza, com os animais e com as pessoas que moravam ali perto? Você acha que a pena... Pra mim tem que ser pena perpétua, gente. Né? Uns imbecis desse, né? Pra mim tinha que ser isso, né? Mas aí é com a lei, né, gente? É com as autoridades, né? Então, eu quero aqui, gente, afirmar pra vocês que ainda não há um número oficial, tá? De animais mortos, ainda não conseguiram completar, né? No entanto, os especialistas, eles afirmam que foram milhares, tá? De animais mortos, que também foram afetados, né? Abriga cerca de 600... especialistas afirmam que foram milhares de animais afetados, tá? Mortos ninguém sabe ainda. Mas, porque a floresta, como eu disse aqui, ela abriga mais de 6.600 espécies. É muito, graças a Deus é muito, né? Mas muitas delas perderam, né, o seu habitat. Como eu disse, como é que elas vão sobreviver? Elas perderam seus ninhos. Eles perderam, gente, as suas fontes de alimento. Os impactos ambientais, né? Devem continuar sendo avaliados durante os próximos meses para poder ver a merda que deu, mais ainda, né? O número exato de merda que esses dois fizeram, entendeu? Essa abordagem é fiel e as informações disponíveis e evita divulgar um número que ainda não foi confirmado oficialmente, tá? Por isso que eu não falei para vocês o número de mortos de animais, porque ainda estão sendo analisados, mas disseram que foram muitos, tá? Vamos lá, gente. A maioria dos incêndios florestais começam por ação humana. E quase todos podem ser evitados. As 7 regras mais importantes na França, especialmente no verão, tá? Nunca jogue cigarro ou cinza no chão. Não jogue cigarro ou cinza no chão. Tem um isqueiro, gente, que ele é uma latinha, que ele apaga tanto o cigarro e você guarda ali a latinha. Ele tem um porta-cigarrinhos. Então compre um porta-cigarro, tá? Um isqueiro ambulante, um isqueiro que você possa levar aonde você for. E aí evita, né, incêndio como esse. Mesmo apagado, um cigarro ele pode reacender a vegetação seca. Então, mesmo que o cigarro estiver apagado, ele pode reacender numa vegetação que está muito seca. Claro que ela vai ali, com calor, já que está seco, facilmente fazer ali um fogo, né? Não faça fogueira ou churrasco na floresta em período de risco, principalmente alto risco de calor, de canicule. Isso é proibido também em muitas áreas. Tem áreas da floresta que não é local de fazer churrasco. Faça na sua casa. Principalmente você que mora em local rural. Tanto espaço que tem no jardim para fazer churrasco, vai fazer lá dentro da floresta. Não, gente, não dá para entender o ser humano, tá? Não dá. Eu não tenho paciência pra gente idiota, não, gente. Então, em período de risco alto, isso é proibido em muitas áreas fazer churrasco no meio da floresta, tá? Ou fogueiras. Evite, tá bom? Se você for acampar ou alguma coisa, pelo amor de Deus. Se for num período de muito calor, evite. Não vai nem acampar não, tá? Evite também. Evite também faísca de ferramentas. O que é faísca de ferramenta? Roçadeiras, esmerilhadeiras, solda e até motores quentes podem iniciar fogo. Não deixa também garrafas ou vidros no mato. O vidro, gente, ele derrete no calor. Quando é um calor intenso, o vidro é feito de quê? Olha lá ver de que é feito o vidro. Ele também derrete, tá? Embora seja menos comum do que muita gente pensa, o vidro ele também pode contribuir em condições extremas, né? Estacione apenas em locais autorizados. O escapamento que um carro pode atingir capim seco e iniciar a combustão. Respeite também as interdições e placas. Quando uma floresta ela é fechada por um risco de incêndio, é porque as condições estão perigosas. Então, gente, eu vou ficar por aqui, tá? E vou deixar que vocês venham refletir sobre isso. E vou também dar o último conselho para vocês que estão vendo esse vídeo, né? Que ao ver uma fumaça, ligue, tá? Ligue para os bombeiros. Se você estiver no Brasil, eu vou deixar aqui o número. Ligue imediatamente para o 18, ou se você estiver na Europa, o 112. Então, nos primeiros minutos de fogo, ainda é pequeno, depois pode sair do controle rapidamente, tá? Não vai jogar água não, não jogue água quando é um fogo intenso. É extintor de incêndio, é bom toda casa ter. Toda casa é para ter um extintor de incêndio,
tem nos carros, né? Para ter também nas casas. E na floresta, gente, ligue imediatamente. Ligue, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é triste saber sobre isso, mas eu creio que através desse vídeo pode muitas vidas ser salvas. Uma floresta e animais, então muita coisa pode ser evitada. E ali, gente, continue, peça oração por nós que moramos aqui na França, por esse incêndio, acaba logo, que tudo venha a ser resolvido. Ore pelos animais, ore pela a floresta em si, orem, gente. Aquelas pessoas que perderam as suas casas também, muita gente perderam suas casas, ore por elas também. E agradeço muito sua oração. Para mim, oração é presente. Eu já sempre falo aqui no canal, né? E muito obrigado pela sua companhia aqui. E deixe o seu like para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas ainda, essa informação venha chegar mais ainda, alcançar mais pessoas. E para que eu também venha cada vez mais passar para vocês aqui a realidade da França, nua e crua, sem filtro, tá? E deixa o seu like, porque eu estudo muito notícia verídica para trazer para vocês informações sérias, verdadeiras, e também eu pesquiso muito para vocês, para que vocês venham saber como é a França na vida real, tá? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Beijinho daqui da França, tchau, tchau, que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau. Será que eu consigo botar ela para fora, hein? Vamos lá para fora, né? Ó, aqui, ó. Bota ela para fora, tá? Olha aqui, ó.